Oremos. Pai santo e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai amado, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Estamos aqui, meu Deus, diante da tua santa presença, invocando o teu santo nome para que o Senhor se faça presente. Nos abençoe, abra o nosso entendimento. Abençoe, meu Deus, o irmão Júnior que irá ministrar a tua palavra e que possamos ser agraciados, abençoados com aquilo que aprenderemos. Pai Santo e amado, abençoe a cada irmão que se faz presente, que o Senhor possa restabelecer a saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, as pessoas que estão afastadas da tua palavra, que muitas vidas possam se achegar a ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, te pedimos, te suplicamos. Amém. 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 Muito bem. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que Ele nos conceda a sua graça mais uma vez. Irmãos, estamos presenciando tempos jamais vistos. A palavra diz que é o tempo daquele que dorme despertar do seu sono. Ó, tu que dormes, desperta, e Cristo te iluminará. É o que está nas Escrituras. Nós estamos hoje num processo de colapso total e absoluto da sociedade mundial. Eu quero chamar a sua atenção para esse tempo e também chamar a atenção para o tempo na história quando os julgamentos de Deus foram derramados sobre o Egito, as pragas do Egito, as 12 pragas do Egito. Existe uma coisa muito interessante que volta a se repetir. Lá em Eclesiastes diz que aquilo que foi voltará a ser, que não existe nada de novo debaixo do sol. Ou seja, Deus trabalha em ciclos. Aquilo que aconteceu no passado, Deus voltará a agir conforme a maneira com que ele agiu uma vez lá atrás na história. Deus não vai fazer uma coisa nova, no sentido de mudar a sua maneira de agir. A palavra diz também que Deus traz uma coisa nova, jamais vista, que é a salvação, a vida eterna. Mas a maneira de Deus trazer esta salvação já foi anunciada, e os eventos do passado, os juízos de Deus, eles voltam também a se repetir nos nossos dias. O que precisa ficar claro aqui, o que a gente precisa chamar a atenção, é que quando as pragas recaíram sobre o Egito, os escravos hebreus e os egípcios, eles foram afetados, mas de maneiras diferentes pelas pragas. A manifestação do poder de Deus, ela trouxe fé para o coração dos hebreus. Embora fosse praga, ela estava fazendo com que cada praga que caísse na terra ali no Egito aumentasse a fé dos hebreus. Pelo contrário, as pragas que caíam no Egito, para os egípcios, elas eram motivo de terror. Então, mesmo nas pragas, nos juízos de Deus, se você serve a Deus, isso vai fortalecer a sua fé. Na luta também que está por vir, à medida que ficar claro que os juízos de Deus estão sendo derramados, o mesmo efeito vai ser sentido nos sinceros e nos fiéis. Eles estarão com fé, eles estarão com expectativa crescente de que a segunda vinda de Jesus se aproxima. Eles não terão medo, nem terror e nem raiva. Pelo contrário, quem terá medo, terror, raiva, serão os inimigos do povo de Deus. Imagine isso quando ocorrerem as 7 últimas pragas. Será terrível para os ímpios, mas o povo de Deus, ele vai estar protegido de uma maneira especial. Então, lhe pergunto, não quer você estar debaixo da proteção de Deus quando as pragas recaírem sobre essa terra? Agora, também vai ser uma surpresa esmagadora para muitas pessoas também que estão desleixadas, estão dormindo. Quem sabe aquela pessoa que não tomou ainda uma decisão ao lado de Jesus, embora soubesse que já deveria ter feito isso há muito tempo. Será que você conhece alguém assim? Nós precisamos tomar decisões ao lado de Deus. E as decisões que eu não tomei ontem, eu preciso tomá-las agora, porque a palavra diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque você não sabe se terá o amanhã. Você não sabe se vai ter o amanhã. Deus te dá um tempo chamado hoje. Esse é o tempo dado por Deus. Hoje nós estamos chegando em um tempo
em que a misericórdia divina está se estreitando, chegando ao final. A transgressão está chegando ao limite máximo. O mundo está se enchendo de confusão. E existe um grande terror relacionado aos juízos de Deus que estão prestes a recair sobre a terra, sobre os seres humanos. O fim está muito próximo. Então, se você sabe a verdade da palavra de Deus, você deve estar se preparando para as coisas que estão prestes a recair sobre o mundo, e isso vai causar uma grande surpresa, uma surpresa esmagadora nas pessoas. Será uma surpresa esmagadora. Será que o que nós estamos passando desde 2020 não é um experimento para isso? Esse terror que pode acontecer agora mais uma vez, que pode se intensificar, pode ser uma doença mais mortal até do que essa doença de 2020 para cá. Nós podemos ter desastres, quem sabe não vistos ainda. Nós podemos ver vulcões entrar em erupção simultaneamente em várias partes do mundo. Pode ser que uma grande rocha caia dos céus e cause uma grande tsunami como jamais vista. Ou, ao mesmo tempo, terremotos aconteçam em lugares que não foram vistos ainda e causem grande destruição. Pode acontecer motins, guerras e fomes. Bem, o que está no script do mundo nos próximos eventos? O que está no futuro? Será que as coisas vão voltar ao normal? Existem muitas pessoas dizendo, não, tudo já voltou ao normal. Mas, na verdade, as coisas não voltaram ao normal. A palavra diz que as coisas espirituais, elas só podem ser compreendidas por pessoas espirituais. Então, existe uma mudança espiritual nos tempos acontecendo. E essa mudança já começou. E somente aquelas pessoas que estão em sintonia com o Pai Celestial, elas percebem que essa mudança, essa coisa anormal, mas que já vinha previsto nas Escrituras, está acontecendo. E, amigos, se não houver, irmãos, se não houver uma intervenção de forças visíveis e invisíveis, nós estamos entrando no processo de queda de toda a sociedade do jeito que nós estamos acostumados com ela. As coisas estão indo para a queda. As pessoas, hoje o sistema, ele está tentando destruir absolutamente tudo o que envolve a justiça, o que envolve a polícia, o que envolve as sanções, as prisões, até mesmo a própria organização humana. Mas isso é apenas o começo, isso não vai parar por aí. A paz e a segurança da sua própria casa, a paz e a segurança do lugar onde você mora, eles serão violados. E se não houver a bênção da proteção de Deus, não haverá mais nenhum tipo de proteção. O mundo hoje tem experimentado protestos. As pessoas estão aí vendo a sociedade sendo quebrada. O direito não existe mais. Não há direito, não há respeito à Constituição, que é a lei magna do país. E não apenas, vamos dizer aqui, onde nós vivemos, mas em várias partes do mundo. A sociedade, o Estado de Direito está sendo quebrado. E no lugar disso estão sendo colocadas ações ditatoriais. E essas ações, elas são vistas como sendo para restaurar uma tal de ordem, que na verdade está sendo quebrada. E o interessante é que em meio a tudo isso, as pessoas vão gostar disso. As pessoas estão gostando disso. Então, coisas como liberdade de expressão, você dizer o que você acha, você expressar a sua opinião. E também na sequência, o que vem é o ataque agora à liberdade de crença, à liberdade de religião, como já acontece em outros lugares, como a China. E outras liberdades, elas estão perdidas, elas estão sendo jogadas na lata do lixo. E isso nós já estamos vendo, por exemplo, acontecer de uma forma bem mais clara na América. Hoje, nessa noite, nós vamos citar vários exemplos. Vamos pegar lá da América, né? Porque as coisas começam primeiro lá nos Estados Unidos. Lá na América, o país que muito prezou pela Constituição, hoje sua Constituição está sendo jogada na lata do lixo. Então, quando esse evento acontecer, ocorrendo a queda da América, será o próprio Estados Unidos da América, na sua queda, que irá liderar o mundo no restante da queda do mundo, nessa apostasia espiritual que já está acontecendo ali. Então, qual é a base que fundamenta uma sociedade? Sociedade é um grupo de pessoas. Pessoas que têm uma casa aqui, tem outra ali, uma pessoa que sabe que precisa comprar,
sabe que precisa vender, sabe que precisa trabalhar, sabe que precisa respeitar a propriedade um do outro, pessoas que vivem em comum acordo com leis, com regras. Então, qual é a base dessa sociedade para que ela prospere, para que as coisas não debandem para um caos? Provérbios capítulo 14, versículo 34, nos diz qual é a base de uma sociedade e de uma nação. Diz assim: a justiça exalta a nação, mas o pecado é uma censura, é uma repreensão para qualquer povo. Provérbios 14, verso 34. Então a pergunta é: como sabemos o que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas que lei é esta? Obviamente a lei de Deus. 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Agora, onde nós encontramos essa lei? Onde está a lei de Deus, já que pecado é a transgressão da lei? Nós encontramos a lei na palavra de Deus. O salmista Davi, ele equipara a palavra de Deus com os seus mandamentos justos. Salmo 119, 172 diz: minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, o princípio fundamental que nós encontramos aqui na Escritura é o seguinte: uma nação, um país, um grupo de pessoas, uma sociedade, ela só pode prosperar se ele estiver permitindo, ele estiver aceitando a livre expressão da palavra de Deus. É por isso que a liberdade de expressão ela está consagrada nas constituições. Por exemplo, na própria Constituição brasileira fala que a liberdade de expressão é um dos princípios, os princípios fundamentais, liberdades individuais. Mas isso está hoje sob ataque de forças, das forças do sistema, das forças seculares. Por quê? Porque a Bíblia, na palavra de Deus, ela é a base da liberdade e do poder das nações. Então, é a base que faz com que haja a prosperidade das pessoas, com que as pessoas possam viver de forma digna. É através da Bíblia. As pessoas pensam que sobrevivem hoje, que têm o dinheiro para poder comprar, para poder plantar, para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar um terreno, com base num sistema capitalista, vamos dizer assim. Não, está errado. Tudo isso advém dos princípios que estão na Bíblia. São os princípios que estão nas Escrituras, que no final de tudo permitem que estas coisas aconteçam. Tire os princípios das Escrituras, tire a palavra de Deus de uma nação, e também você não vai ter mais nada disso. Você não vai ter nada disso. Você não vai ter nada disso. E nós já sabemos, né, como isso é verdade. Sabemos que isso é verdade. Então, é por isso que existe tanto ódio contra a Bíblia. Não é verdade? É por isso que durante os séculos a Bíblia tem sido queimada. As pessoas morreram, perderam a vida apenas porque traduziram a Bíblia. Então Satanás tem um ódio incrível, um ódio, nossa, contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base de toda a sociedade, de toda a prosperidade. O seu trabalho existe por causa da Bíblia. Você já ouviu alguém dizer isso? É verdade, o seu trabalho existe por causa da Bíblia. Você se alimenta ali e vai comer o seu feijão, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, acho que o arroz com feijão é a comida mais comum, típica, por causa da Bíblia. Você bebe sua água por causa da Bíblia. Você tem uma cama para dormir à noite por causa da Bíblia. Você pode andar para lá e para cá por causa da palavra de Deus, da Bíblia. Então, por isso que Satanás ele levanta essas forças para se opor a Deus, para transformar e destruir a sociedade através do secularismo, né? O que mais ele usa para destruir a sociedade? O marxismo, ele usa também o fascismo e uma série de outros ismos, tá bom? Terminou lá no ismo, infelizmente, grande parte do que termina no ismo lá está nesse ponto aí, nessa bala para tentar destruir a palavra. Enquanto a Bíblia, ela trabalha para manter a sociedade, Satanás trabalha para derrubar a palavra de Deus. E muitos do povo de Deus, eles acabam se distraindo com política também, com os movimentos da política. E o que acontece? As pessoas começam a ser enganadas. Eu quero chamar você para abrir agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós temos aí o famoso discurso do Senhor Jesus, o discurso profético, o discurso escatológico sobre o fim dos dias.
Quando Jesus ia saindo do templo, Mateus capítulo 24, verso 1, ele ia retirando-se do templo. E se aproximam dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Você já parou para pensar que muita gente, ao invés de estar observando, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, ela está de olho nas construções do templo ainda hoje? Tem tanta gente que está de olho na igreja em si, na igreja-templo, na placa da igreja. E muitas vezes nós queremos nos aproximar de Jesus também, mas para que ele olhe para a nossa igreja, entre aspas, para a igreja que eu congrego, para que ele venha abençoar aquilo ali. Mas quando, na verdade, Jesus está saindo dali. Veja, Jesus saiu daquilo ali há mais de 2000 anos atrás. Jesus está saindo dali, é a última vez que ele estava ali. Por quê? Porque ele havia sido rejeitado, ele estava sendo rejeitado por todo um sistema que falava no nome de Deus, e ele era o máximo representante do Pai ali, estava sendo rejeitado. E muitas vezes nós queremos mostrar para Jesus as construções do templo. E Jesus diz, olha, isso aqui chegou ao final, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Essa foi uma mensagem chocante para os discípulos. Eles não imaginavam que aquilo poderia acontecer. A destruição do templo, não ficar pedra sobre pedra, era uma coisa inimaginável. Aquilo equivaleria à destruição do próprio mundo em si. Por isso, no Monte das Oliveiras, quando Jesus está ali assentado, se aproximam dele os discípulos e chegam e perguntam, diz-nos, quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós temos uma pergunta tripla aqui. Em uma pergunta só, nós temos, na verdade, 3 perguntas. Quando sucederão estas coisas? Quando o templo vai ser derribado de maneira que não vai ficar pedra sobre pedra? Isso aqui é uma coisa que ninguém imagina. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Muito bem, assim como os discípulos fizeram 3 perguntas em uma, os eventos que estão relacionados agora a partir do versículo 4 e todo o capítulo 24, capítulo 25 por diante, nós vamos encontrar o Senhor Jesus também dando respostas, as respostas para essas indagações, sem que haja, muitas vezes, uma linha sequencial direta da pergunta em si. Nós vamos ter eventos aqui relacionados à destruição de Jerusalém, depois nós vamos ter eventos falando da consumação do século e da segunda vinda, mas não numa ordem precisa. Mas o que fica claro aqui em Mateus capítulo 24 é que a destruição de Jerusalém, ela representa os eventos que irão acontecer também agora nos últimos dias. Jerusalém foi uma sociedade, era a capital de uma sociedade, de uma nação, que apostatou também, que afundou na apostasia, no secularismo, e que havia se divorciado de Deus, mas mantinha ainda as formas de culto. Era um povo que dizia que era o povo de Deus, que se deleitava nas formalidades que havia recebido, que estava ali lendo a Torá, mas que não tinha o espírito da verdade. Isso não serve para Deus. Era uma nação que havia se corrompido. E aqui na destruição de Jerusalém, que acontece ali 40 anos depois, Cristo está dizendo, está exemplificando os eventos que também acontecerão agora nos nossos dias. E esses são os eventos, né, que nós vemos aqui em Mateus 24. Também em Lucas 19, Cristo fala sobre isso, né? Jerusalém não reconheceu o momento da sua visitação. Lucas 19, 42 a 44. Eles não reconheceram, eles perderam o momento exato em que poderiam ter tido a vida deles mudada. Não existe algo pior para alguém do que Deus, nos últimos dias, no dia do juízo, dizer, olha, você não percebeu o momento da oportunidade que eu te dei. Lembra daquele convite que aquela pessoa te fez, disse, vamos estudar a Bíblia ali, e você simplesmente, né, nem deu valor? Pois é, aquele era o momento da oportunidade da tua salvação, mas você não percebeu, você não deu valor. Não existe nada pior do que isso. Lucas 19, 42, 44, o Senhor Jesus está falando justamente sobre isso. E ele diz, olha, se você hoje, ele diz, veja, hoje é o dia da salvação. Lá em Lucas 19, 42, 44, ele diz, se você hoje, agora mesmo, você caísse em si, você entendesse que é nesse dia que se você tomar uma atitude agora, você vai ser poupado, você vai ter paz. Mas só que eu sei que isso não vai acontecer, porque você está com os olhos vendados. Será que eu estou com os olhos vendados?
Será que os meus olhos não conseguem perceber o que está tão claro diante de mim? Será que eu não consigo perceber que eu não posso brincar mais com a minha própria salvação? Será que eu não consigo perceber que eu não posso mais brincar de vida eterna, como se ela fosse minha e me pertencesse e eu usasse ela da maneira que eu quero? Será que eu não entendi ainda? Será que os meus olhos estão fechados, estão vendados, que eu não consigo perceber que eu preciso fazer alguma coisa, e o fazer alguma coisa é deixar Deus fazer na minha vida, porque eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Jesus disse: se você reconhecer hoje, se você aceitar hoje, se você aceitar neste dia, eu posso mudar a sua história agora. Se você parar de fugir, se você parar de ser tão desleixado com as coisas do céu, eu posso transformar a sua vida hoje. Agora, se você não aceitar, se você não entender isso agora, se você não permitir que eu tire as vendas dos seus olhos, essa oportunidade vai passar. E um dia, quando essa oportunidade passar, infelizmente você vai perceber lá na frente que você não aproveitou o momento da sua visitação. Eu vim até você, eu cheguei até você, eu falei com você, eu mandei alguém falar com você, eu perturbei você, o seu espírito, você ficou inquieto, você sabia que você precisava mudar, você precisava fazer alguma coisa, mas você não fez. Deus sempre trabalha com o hoje. Deus não trabalha para nossa salvação com o amanhã, ele trabalha com o agora. Por isso ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. E Cristo disse para Jerusalém: se você reconhecer hoje, agora mesmo, se você reconhecer o que você precisa para que você tenha paz, eu posso mudar a tua vida, mas agora eu sei que isso não vai acontecer, porque os teus olhos estão vendados. Qual é a venda que eu posso estar colocando nos meus olhos? Será que você está vendando os seus olhos? Será que você tem permitido os seus olhos serem vendados e não está deixando com que o Senhor Jesus tire essa venda dos seus olhos? Quem sabe a venda é agradável, quem sabe a venda seja bonitinha de se colocar, quem sabe a venda seja alguma coisa que eu acaricie para mim mesmo e diga: não posso perder isso aqui é tão bom, eu me sinto bom, me sinto feliz com isso. Sabe, deixa Jesus tirar a venda dos teus olhos. Deixa ele tirar a venda dos teus olhos, porque se você permitir isso hoje é o dia que ele pode trazer a paz. E a paz significa saber que está na presença dele e que nada vai tirar você dali. Quando Jesus chorou lá sobre o Monte das Oliveiras, ele estava olhando para Jerusalém. Jerusalém era a cidade escolhida. Mas ele não estava pensando apenas em Jerusalém, ele estava pensando no mundo inteiro. O destino de Jerusalém, que haveria de ser destruído ali 40 anos depois, ele viu a destruição do próprio mundo. Ele viu na destruição daquela cidade ali um símbolo da destruição final que viria sobre o mundo. Amigos, irmãos, nós estamos vivendo hoje uma era de grande desconexão. Uma grande desconexão. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra e as coisas não irão melhorar. E eu não digo isso com prazer, não sou profeta do caos. Sabe, as nações estão em queda livre, América, Estados Unidos, aqui mesmo, e elas estão tirando, o sistema todo está derrubando aquilo que ainda resta de proteção de direitos, de proteção de direitos, sabe? E o sistema religioso também, esse é outro ponto que as pessoas não estão percebendo. Ele está dando as mãos e agarrando-se com tudo aquilo de pior que existe, para enganar as pessoas também. Estão lançando as mãos do abismo, estão se juntando com o espiritualismo e formando uma união. E nessa união, o que vai acontecer é que todos os princípios que são tão caros às pessoas, eles serão derrubados, serão julgados por terra. Esse é o trabalho de Satanás dos últimos dias. É isso que o livro do Apocalipse fala. Então, esse dar de mãos, esse ecumenismo, é algo que vai acontecer, que já está acontecendo e que vem para tirar a verdadeira liberdade religiosa, a liberdade de falar da palavra de Deus, de apresentar a verdade. Então, ao mesmo tempo que Satanás está criando caos, confusão, animosidade, ele também está levantando uma força religiosa. E essa força religiosa está se consolidando debaixo do argumento de unidade religiosa. Olha que coisa.
Que coisa mais sutil. E isso vai ser o objetivo, né? Esse poder religioso, ele vai vir, é o que o Apocalipse diz, Apocalipse 13, Apocalipse 17, ele vem para impor leis de adoração. Ah, não, leis de adoração, onde é que isso está na Bíblia? Onde é que está no Apocalipse? Apocalipse 13, aquele que não adorar a imagem da besta, ele é morto. Por quê? Porque é imposta a adoração. E como é que a adoração vai ser imposta? Bem, embora não se respeitem as leis, mas vai ter de ser por algum tipo de lei, por algum tipo de decreto, assim como nós vimos com a história de Esther. E isso precisa ser algo contrário à lei de Deus. E o objetivo disso vai ser tentar restaurar a sociedade. Então, ao mesmo tempo que está se demolindo a sociedade, através do engano religioso, as leis religiosas que vão ser criadas para que se adore a imagem da besta, vai se ter um pano de fundo em busca de restauração de uma sociedade que eles mesmos destruíram. E o mundo inteiro vai imitar isso. Mas, tragicamente, muitas pessoas hoje que dizem do povo de Deus não estão vendo isso. As pessoas não estão vendo isso. Há algo, um grande evento, maior do que o 11 de setembro que está chegando aí. Há algo maior, uma escala maior do que o 11 de setembro, que está chegando aí e que vai mudar as coisas. Mas vai mudar de verdade mesmo. O inimigo, ele vem trabalhando sistematicamente para poder alterar as circunstâncias. E ele tem conseguido fazer isso. As coisas irão mudar drasticamente. Aquilo que você tem não será mais seu. As pessoas não terão mais segurança alguma. E nós estamos vendo já o ponto disso aqui, aumento de crimes violentos, de roubos, e não há mais como controlar isso. Há um desfinanciamento do sistema de segurança, né, e não há mais controle de tumultos, nem se tem interesse em controlar mais essas coisas. Por exemplo, tem uma notícia que saiu lá no Alpha News MN, que é um site lá falando sobre Minneapolis, lá nos Estados Unidos. Lá nesse site noticiou o seguinte, né, que os moradores lá da cidade, Minneapolis, eles receberam um e-mail da polícia, né, lá meados de julho acho que foi de julho do ano passado, mais ou menos, 2020 ou 2021, que dizia o seguinte, que eles deviam estar preparados para serem defendidos pela polícia, não, eles deviam estar preparados para serem roubados. Então, olha só que coisa. Lá em Minneapolis, lá nos Estados Unidos, a polícia mandou um e-mail para os cidadãos dizendo o seguinte, olha, se prepara aí porque você vai ser roubado. E o teor do e-mail é mais ou menos assim, esteja preparado para entregar seu celular, para entregar sua bolsa, sua carteira, dizia a polícia lá no e-mail. E você tem de ouvir o criminoso, olha, para ele chegar na sua casa, né, sirva um cafezinho, bem, só faltou dizer isso, e faça tudo o que eles disserem. Já pensou que coisa? Então, isso está, como é que eu posso dizer, uma aceitação de uma situação em que as pessoas deviam estar preparadas para serem roubadas. Outra notícia também, como nós falamos, é a notícia lá de um site também, da CBN, que diz assim, que lá em Nova York, né, Los Angeles, Nova York, Filadélfia, São Francisco, tem um movimento para não financiar mais a polícia ali, nos Estados Unidos. Eu pergunto, isso existe no Brasil também aqui? Claro que existe, né? Existe esse movimento também. Então, ali já tem pelo menos umas 12 cidades ali que vão cortar o orçamento da polícia. E aí a pergunta é, as pessoas vão recorrer a quem? Na Califórnia lá, a pessoa não é mais processada, né? Se ele fizer um roubo até, eu não sei quantos dólares é. Então, quer dizer, o cara sabe que pode roubar e pronto, e ninguém pode fazer nada. Então, de onde estão vindo essas leis? De onde estão vindo essas leis? Né? Então, a violência, ela está cada vez mais galopando, tiroteios lá, que nós temos visto nos noticiários, não é isso? E cada vez mais essas coisas, né, é como se estivesse algo fugindo do controle, as coisas estão fugindo do controle cada vez mais, as coisas estão fugindo do controle, violência e caos estão em ascensão. Gênesis 6, 11 a 13, e nós estamos vendo que isso está se repetindo aqui. Como era nos dias de Noé, a violência enche a terra, e Cristo disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. E esses eventos vão levar para a ruptura
do sistema de governo. E o que é que vai acontecer então? Nossa, fugiu do controle, é preciso então voltar o controle. E como que o controle volta? O controle vai voltar através de um sistema autocrático de governo. É isso aí. Não existirá mais a história de democracia. Existirá um sistema autocrático centralizado de governo. Já pensou? Que coisa? Olha só, também foi noticiado lá nos Estados Unidos, na cidade de Louisville, que a alfândega lá, ela apreendeu em 26 de junho, agora 2021, um esconderijo onde havia quase 11 mil armas de assalto, armas de calibre pesado, que estavam sendo contrabandeadas, levadas para lá para o interior, lá dos Estados Unidos. Aí você pode pensar, bem, mas isso aí é normal. Bem, o que é normal aqui? Né? Armas de grosso calibre ali, que estavam sendo escondidas. Agora é interessante de onde essas armas estavam vindo. O pacote, aqui diz a notícia, teve origem em Shenzhen, na China. Bem, da China. Então, a comunidade aqui está segura? O que está acontecendo aqui? Eles estavam enviando pacotes, esse foi confiscado, mas com certeza outros passaram e outros, muito mais, com certeza estarão sendo enviados e estarão chegando ao destino. A pergunta é, por quê? Quem está sendo armado? Para que momento? Bem, será que isso acontece também no Brasil? A notícia está aqui no site cbp.gov. Newsroom, você vai encontrar lá essa notícia. Armas de assalto. Então, nós estamos vendo aqui uma tempestade de violência. Gênesis 6 diz que a terra estava cheia de violência. E, ao mesmo tempo, o governo sendo eclodido, derrubado. Então, o povo de Deus, nesses dias agora, precisa seguir o conselho de Deus. Você só pode estar seguro se você estiver estudando a palavra de Deus, como se a sua vida dependesse dela. E, na verdade, depende. A minha vida e a sua vida depende da palavra de Deus. E você está firmado na palavra, porque aí você pode ouvir a voz de Deus. E você precisa não apenas ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas ouvem a voz de Deus, mas não atendem à voz de Deus. Você precisa atender à voz de Deus. Se você sabe o que você precisa fazer, você então precisa fazer. Então imagine então que quando chegar no último dia, você vai dizer, Senhor, eu sabia. E o Senhor vai dizer, mas você não fez. Não é isso? Aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez, ele então vai sofrer muitos açoites. Está lá na parábola que o Senhor Jesus fala. Mas se você faz a palavra de Deus o seu guia, a palavra será o seu princípio. Você não vai ser vacilante, você não vai ser vaidoso, não vai ser extravagante, você vai seguir o que a palavra de Deus diz. O salmista orou dizendo o seguinte, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. E aqui a lei quer dizer da tua instrução, da tua palavra. É isso? Salmo 119 diz isso, Salmo 119, 10 também fala disso, que as palavras de Deus são mais doces do que o mel para a boca, elas são mais desejáveis do que o ouro. E Davi diz, por elas se admoesta o teu servo. Então é isso que é necessário em tempos como esse. Por quê? Porque nós vamos precisar estar em paz quando as coisas realmente ficarem difíceis. Você precisa estar em paz, sabendo que fez a vontade de Deus, que está no caminho correto quando as coisas ficarem difíceis realmente, porque só então você vai poder ter a paz do Senhor, não é verdade? Então, quando alguém responde à influência do Espírito de Deus, essa pessoa se torna uma bênção. Mas quando não responde, essa pessoa começa a mergulhar nas trevas, Bem, eu também li uma notícia há uns dias atrás sobre o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, acho que é isso, né? Olhar no mês de março, que ele dizia o seguinte, nossa, a Califórnia é um estado maravilhoso e nós somos progressistas. O que é progressistas? É aceitar tudo, né? Aqui no Brasil tem muita gente. E nós estamos liderando a nação, nós somos um país, aliás, um estado maravilhoso, mas o que acontece com a Califórnia? A Califórnia vem sendo destruída por incêndios. A Califórnia teve aí uma coisa de mais de 11 mil relâmpagos apenas numa semana, ali destruindo tudo. Mais de 370 incêndios ali. Uma pandemia junto que veio também, a onda de calor, os apagões, né, e pessoas evadindo, tendo de evacuar as suas casas. Eu pergunto, tem a bênção de Deus aí? Deus está abençoando realmente a Califórnia? Não acredito que não.
Por quê? Porque você sabe que a bênção de Deus, ela vem da obediência à sua lei. E o pecado é a transgressão da lei. Então, a Califórnia, na verdade, é ofendido a Deus. Ofendido a Deus através dos abortos, através dos casamentos não naturais, como nós sabemos, e outras coisas mais, e outros lugares mais, né? Vamos falar aqui dos Estados Unidos, porque onde as coisas acontecem primeiro, vamos dizer assim, Nova York também, e vários outros lugares lá famosos, eles têm cidades extremamente pecaminosas. Aqui no Brasil também é a mesma coisa, você procurar, você não precisa ir longe, você vai encontrar também. E outras nações, Austrália, né, você vai ver a Alemanha, a França, a Itália, Brasil, o Vaticano, que é chamado de Santa Sé. Deus tem sido muito paciente, mas a ira de Deus está sendo armazenada para o chamado dia da ira, e quando isso chegar, vai ser avassalador. Os juízos de Deus, eles já estão começando a serem derramados e as pessoas não estão percebendo. Quando Cristo cessar a sua intercessão no santuário celestial, e tem gente que nem sabe que existe o santuário celestial, bem, para quem não acredita, é só ler o livro de Hebreus. Quando Cristo cessar a sua intercessão no santuário, então essa ira, ela será derramada. E as pragas do Egito, elas desceram ali sobre o Egito, justamente quando Deus estava prestes a libertar o seu povo. E as pragas do Egito são apenas um símbolo desses juízos que irão recair sobre o mundo antes da libertação final do povo de Deus. É isso que diz a palavra. Nos dias da besta, de Apocalipse 13, o povo de Deus já está sendo condenado à morte. Mas eles não têm culpa alguma. Né? O que acontece vai ser uma grande ilegalidade acontecendo. E aqueles que servem a Deus, eles serão acusados dela, dos juízos de Deus que estarão recaindo sobre a terra. Agora veja, nós estamos sendo avisados também de uma grande escassez de alimentos que vem pela frente. Tem um exemplo lá em Washington, de que eles estão armazenando comida. Eles estão armazenando comida porque eles sabem que a comida também vai faltar. E a Bíblia nos dá exemplos disso também. Lembram de Acabe? Lembram de Jezabel? Na época de Acabe e de Jezabel, as pessoas estavam sendo forçadas. Elas estavam sendo forçadas com as práticas da adoração pagã. Eles estavam ofendendo a Deus, também estavam perseguindo e matando os profetas. Irmãos, isso está prestes a se repetir de uma forma a nível mundial. Nunca se deixou de perseguir os servos de Deus, os filhos de Deus. Veja a Coreia do Norte o que faz, veja lá no Irã o que é feito lá. Mas isso também está vindo para cá, para o mundo inteiro. Aquelas pessoas que servem a Deus, se você serve a Deus, você também vai ser um alvo de perseguição. E é justamente nesse momento aqui, perto disso, uma coisa andando junto com a outra, que Deus, ele permite que venha uma grande fome sobre a terra. Veja como os eventos, eles voltam a se repetir. O mundo hoje está numa recessão. Emmanuel Macron já falou sobre isso, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, já falou sobre isso, mas você não vai ver nenhum político aí que você votou vindo dizer isso para que as pessoas se preparem. Ninguém vai estar falando sobre isso. A economia está cada vez pior e as nuvens da tempestade estão aí sendo formadas cada vez mais. Cada vez mais. Então imagina só, isso num país ali como os Estados Unidos, você tem ali pessoas enfrentando essa situação toda. Como não será no mundo inteiro? Como as coisas não acontecerão no mundo inteiro? Então, essa tempestade aqui, junto a outras coisas, são os elementos que irão abalar a sociedade. O mundo que nós estamos vivendo não será mais o mesmo. Cada um de nós precisamos procurar o Senhor e se preparar para as coisas que estão por vir. É isso que nós precisamos fazer. Segundo ponto, tenha certeza, não há segurança onde você está. Não há segurança nas grandes cidades. Não há segurança lá, de forma alguma. Lembrem de Ló. Lembrem de Ló. Então imagine só, o que é que as nações fizeram agora, nesse período da pandemia? Elas pegaram emprestado, né, lá os dólares, lá, trilhões, aqui no Brasil, milhões, tudo isso ali vai ter um efeito econômico, e tem esse efeito econômico. Você tem uma guerra agora também. E você vê que tudo isso está sendo a tempestade perfeita. A tempestade perfeita. Não se planta também porque as colheitas não estão conseguindo vingar. Então, o que está acontecendo? Você tem os alimentos,
os produtos, materiais de construção, tudo subindo de preço cada vez mais. E as coisas vão ficando cada vez pior, as pessoas vão ficar inadimplentes, as pessoas daqui a pouco não vão ter mais como usar o cartão de crédito. Então, veja que coisas estão aí acontecendo. Quando esses eventos acontecem, as pessoas vão também se comportar de uma maneira diferente, porque elas estarão numa crise que elas não imaginaram. E elas não vão se importar muito mais agora com Constituição nenhuma, nem com lei nenhuma. Então, quais são os eventos que nós estamos vendo aí, esse grande terremoto, né? Bem, veja só como as coisas são aplicadas, né? Você teve a mídia está dizendo o quê? Olha, é assim que as coisas têm de ser, está acontecendo isso. Primeiro ponto, não é confiável, porque a mídia, ela está levando à confusão. E aqui nós temos, mais uma vez, essa controvérsia de rei do norte e rei do sul. Sabiam disso? A mídia trabalha para os dois, tanto para o rei do norte quanto para o rei do sul, de Daniel capítulo 11, é aquela chamada dialética do Hegel, dialética hegeliana. E isso é uma coisa sinistra, né? Porque o objetivo disso é sequestrar os direitos e acabar com a sociedade como nós estamos vendo hoje, suspender os direitos. Então, quando vir uma emergência nacional, o direito é suspenso. E se sabe que haverá uma emergência nacional, uma emergência mundial. Então, não tem direito mais. Acabou o direito. Da mesma forma, as pessoas perderam o direito agora, nesses eventos que aconteceram em 2020 para cá. Não, você não tem direito de escolher se você quer ou se você não quer. Por quê? Porque está acontecendo isso aqui. Nossa, isso aqui está acima dos seus direitos. Da mesma forma, essa é a jogada que vai ser desenvolvida até o final, até a questão da marca da besta. Vai ser a mesma jogada, a mesma coisa vai ser feita. Então, tudo isso são passos preparatórios. Segundo lugar, as mídias em si, a grande maioria delas, elas vão ter um viés punitivo. Não é? Porque a maioria das pessoas quem falar diferente dela é bloqueado. Então, é bloqueado, é calado. Então, as pessoas elas só vão ver, a grande massa, um lado da história. Terceiro lugar, quem discordar dessa linha vai ser colocado como um terrorista. Você é uma pessoa que faz parte de um grupo de ódio. Você é um racista, você é isso, tal. Você é a pior pessoa do mundo. Você é a pior pessoa do mundo. Então as pessoas vão começar agora a olhar para você, ou para quem não seguir essa linha, e dizer, nossa, realmente você não presta. Então veja que essa mesma tática também, nós estamos vendo aqui o fio da meada, ela será usada contra o povo de Deus. Então você pode ficar pensando, essa história de comprar ou vender, de marca da besta, tal, é só chegar e receber uma picadinha. Irmão, é muito mais do que isso. Tá bom? Não pega a sua mente, estreite a sua mente, né? Não pense que você é mais inteligente do que o diabo, porque você não é. Agora, se você tem a direção do Espírito de Deus, aí você tem a mente de Cristo, é outra coisa. Aí nada vai lhe pegar de surpresa. Agora, você por você mesmo, querer colocar a sua mente, né, desse tamanho, com a mente maligna do inimigo que vem pensando tudo no decorrer de milênios para fazer isso agora, você não vai. Então, é a mesma tática que vai ser usada contra o povo de Deus. Antes do povo de Deus ser perseguido e vir a imagem da besta dizendo, olha, vai matar, se não adorar a imagem da besta, vai morrer. É preciso que tudo isso aqui também seja aplicado contra eles. Vocês são parte de um grupo de ódio. Vocês são racistas. As pessoas vão ter de olhar assim para eles agora nos últimos dias e dizer, o que está acontecendo aqui? Não é? Não, você não tem direito, porque aconteceu uma coisa aí muito ruim, todo mundo está junto nisso, só porque. Por que vocês estão fora? Por que vocês são diferentes? Então, tudo isso aqui faz parte do teatro agora. Quarto ponto, e veja se isso não aconteceu agora, de 2020 para cá. As pessoas, elas foram encorajadas a denunciar, não foi isso? Denunciar. Olha, ligue aqui, não sei se foi tanto aqui no Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, principalmente, Canadá, Austrália, principalmente, e outros lugares, mas França, não, se você souber de alguém que não está em conformidade aqui, o que acontece? Pode denunciar. E muitos foram denunciados. Mas mesmo aqui no Brasil, se não houve essa denúncia, pode acontecer também. Pode acontecer. E às vezes o próprio parente.
E aí onde se cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Você vai ser odiado e perseguido pela a tua própria família, pelo teu próprio irmão, pelo teu próprio pai. Aí você vê essas palavras do Senhor Jesus se cumprindo. Agora, durante esses dias, né, você vê o exemplo disso. As pessoas acham que é isso. Você não fez isso não, vou denunciar você. Não é verdade? Então, quantas pessoas, ou você mesmo, né, não foi denunciado, sei lá, porque você não fez alguma coisa agora, nesses dias? Né? Como é que seus parentes lhe trataram, né? Nossa, fulano ele é não leproso, né? Cuidado que ele não fez isso. Não é verdade? Outra coisa também, como é que vai ser essa questão aí de rastrear quem serve a Deus, quem não serve? Através de aplicativos de rastreamento, por exemplo, você tem o Waze, você tem Google Maps, você tem tantos aplicativos, nem precisa ser um aplicativo desse, né? Qualquer aplicativo simples que você baixar no seu celular, ele já vai ali, quem sabe, internamente pegar a sua localização, saber onde você está, monitorar você, né? Saber o que é que você está fazendo, né? Os telefones hoje, né? É inteligente, né? Então tudo isso é invasão de privacidade. Agora, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que quando o remanescente, nos últimos dias, ele é odiado, for perseguido, todo mundo vai saber, eles vão saber quem é a pessoa, sabe tudo. Olha, hoje a internet sabe mais de você do que você mesmo. A internet, ela sabe mais, né? Os buscadores, a rede social, a inteligência artificial, ela conhece mais você do que você. Ela sabe qual é o que você gosta, as suas cores preferidas, sabe o que é que você gosta de comer, tudo isso. Onde você vai andar, o horário que você acessa, de onde você acessa, tudo, sabe tudo. Isso é à toa? Claro que não. Então tem gente que pensa assim, nossa, quando vier esse reino da besta, do anticristo, eu vou fugir. Irmãos, se for realmente para pegar a pessoa, você nem sai do canto, porque já vai se saber onde você vai. Até a rua que você anda, já está tudo mapeado já. A rua que você vai, quantas vezes você passa naquela rua, o posto de gasolina que você abastece, a hora que você abastece, você nem sabe disso, mas eles sabem. Então esse é o sistema da besta, né? Sabe de tudo, vai saber de tudo. Então precisa, eu vou escapar daqui. Então já sabe de tudo, de onde você mora, por onde você vai, o que você faz. Né? Então, quando o remanescente ele é odiado, ele é perseguido, como está lá em Apocalipse 13, você já sabe de tudo, o contato dele, com quem ele fala, com quem ele falou. Você pode jogar o telefone no lixo. Se você não estiver debaixo da mão protetora do Altíssimo, não serve de nada. Nossa, vou para o meio da floresta. Nossa, você vai servir de quê? De nada. Se você não estiver debaixo da mão protetora do Pai, não serve de nada. Sexto lugar, você vê uma destruição da família hoje. Fecharam negócios, removeram os filhos dos pais que estavam em homeschooling, né? Pessoas perderam os empregos. Por quê? Desestruturando a sociedade. Fecharam igrejas também. Né? A verdade tratada como mentira, a mentira como verdade. E tudo isso agora, enquanto não há ainda esse grande evento que vai servir de justificativa para poder se instalar esse governo mundial. Então essa é a grande tempestade que está chegando. E nós estamos preparados? Será que eu estou preparado? Então a sociedade vai se desgastando, vai se desgastar cada vez mais, as pessoas vão ficar desesperadas, vão ver os juízos de Deus caindo sobre a terra e vão pensar, né? Nossa, tem de fazer alguma coisa para isso aqui parar. Alguém aí tem alguma coisa para parar? Alguém aí tem alguma solução? Não é? Então é todo um palco montado. É todo um palco montado. E é preciso que haja uma emergência, mais uma vez, a nível mundial. Que todos entrem nessa emergência. E aí é onde surge a imagem da besta. É onde surge a imagem da besta. As pessoas falam muito sobre marca da besta. E as pessoas não sabem que a marca da besta, na verdade, é uma besteira. A coisa horrível, realmente, é a imagem da besta. Porque sem imagem da besta não existe marca. Então tem muita gente hoje, até isso é um engano. Nossa, a marca da besta, a marca da besta. Você tomou a marca da besta, isso é a marca. Ah, porque isso estão brigando aí, gente brigando para dizer o que é a marca, fazendo, né, jogando até na Mega Sena para descobrir o que é a marca. Irmãos, sem imagem da besta, não a marca. A marca é simplesmente um controle daquele que aceita adorar a imagem da besta. Você vai ver no Apocalipse que quem morre, quem a besta mata, aqueles lá que são perseguidos,
não é basicamente quem recebe a marca da besta, é quem se recusa a adorar a imagem da besta. Tudo bem? Então, esse ponto precisa ficar claro aqui. No final das contas, tudo vai ser sobre adoração. Tudo isso que está sendo feito aqui é para levar para um ponto só. E esse ponto é a adoração. Você vai adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, ou você vai adorar a besta? Né? Não me diga que alguém que levou uma picada aí adorou alguma coisa. Não é? Adorou a ciência. Não adorou nada, não tem nada a ver. Pode ter sido enganado, fez por medo, fez por pressão, fez porque acreditou. Não é isso? Viva a ciência, sei lá o quê. Mas agora adorar, não. É outra coisa. O Apocalipse fala de adoração. Agora, que há um caminho aberto para isso. Os instrumentos para isso. Para que seja introduzida essa adoração à besta. Na verdade, a adoração ao sol. Agora, nos últimos dias. Então, estamos nós preparados? Você está pronto? O que é que eu preciso fazer? Não espere mais. Nós finalizamos aqui. Não espere mais para saber de Jesus. Não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Cristo pode já ter voltado. O que é que você vai fazer? Entregue sua vida a Cristo hoje. Deixe com que Ele guie a sua vida, para que você possa estar pronto, para que você possa estar com aqueles que encontrarão o Senhor Jesus e passarão todas as dificuldades, mas permanecerão fiéis. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.